Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam de verdade, para a glória de Deus. Mas está lendo aqui uma palavra abençoada para o nosso coração, que diz assim: depois que Jesus terminou este discurso, deixou a Galiléia e rodeou pelo outro lado do rio Jordão, de volta para a Judéia. Grandes multidões o seguiam, e ele curou todos os seus doentes. Alguns fariseus vieram interrogar Jesus, procurando fazê-lo cair numa armadilha e dizer alguma coisa que o prejudicasse. O senhor autoriza o divórcio? Perguntaram eles. Vocês não leiam as escrituras? Respondeu ele. Nela está escrito que no começo Deus criou o homem e a mulher, e que um homem deve deixar seu pai e sua mãe e unir-se para sempre à sua esposa. Os dois se tornarão um. Não mais serão dois, mas um. Nenhum homem pode separar o que Deus ajuntou. Então perguntaram a eles: por que Moisés disse que um homem pode divorciar-se de sua esposa, apenas mandando ir embora e entregando-lhe um documento escrito? Jesus respondeu: Moisés fez isso em consideração aos corações duros e maus de vocês. Mas isso não foi o que Deus pretendia no começo. E eu lhe digo isso: todo aquele que se divorciar da sua esposa, e não ser por causa de infidelidade, casar-se com outra, comete adultério. Então os discípulos de Jesus disseram-lhe: se isso é assim, é melhor não casar. Nem todos podem aceitar essa declaração, disse Jesus. Só aquele a quem Deus ajuda. Alguns nascem sem a capacidade de casar-se. Alguns são incapacitados pelos homens. E outros recusam-se a casar por causa do reino dos céus. Todo aquele que puder, aceite o que eu digo. Traziam criancinhas a Jesus para que ele pusesse suas mãos sobre elas e orasse. Mas os discípulos repreendiam aqueles que o traziam. Não incomodem, dizia eles. Então Jesus disse: não proíbam que as criancinhas venham a mim, porque delas é o reino dos céus. E ele pôs suas mãos sobre as cabeças delas e as abençoou antes de ir embora. Alguém veio a Jesus com esta pergunta: bom Senhor, que ato eu devo praticar para conseguir a vida eterna? Bom, perguntou ele, só há um que é realmente bom, e esse é Deus. Mas respondendo a sua pergunta, você pode chegar aos céus e guardar os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. E Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como você mesmo. Eu tenho sempre obedecido a cada um deles, respondeu o jovem. Que mais preciso fazer? Jesus lhe disse: se quer ser perfeito, vai e venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mas quando o jovem ouviu isso, foi embora triste, porque era muito rico. Então Jesus lhe disse aos seus discípulos: é quase impossível um rico entrar no reino do céu. Eu digo isso outra vez: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Esta observação confundiu os discípulos. Então, quem nesse mundo poderá salvar-se? Perguntaram. Jesus olhou altamente para eles e disse: humanamente falando, ninguém, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro lhe disse: nós deixamos tudo para seguir o Senhor. Que vantagem vamos tirar disso? E Jesus respondeu: quando eu, o Messias, sentar-me no meu glorioso trono no reino, vocês e os meus discípulos se sentarão em 12 para julgar
as 12 tribos de Israel. E todos aqueles que deixar o lar, irmão, irmã, o pai, a mãe, a esposa, os filhos ou propriedades para me seguir, receberá 100 vezes mais terra e terá a vida eterna. Receberá 100 vezes mais e terá a vida eterna. Mas muitos que agora são os primeiros, então serão os últimos. E alguns que são os últimos, agora depois serão os primeiros. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, grande Deus. Essas palavras se encontram no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 1, que diz assim: Depois que Jesus terminou esse discurso, deixou a Galileia e rodeou pelo outro lado do rio Jordão, de volta para a Judéia. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, grande Deus. Como é bom, né, seguir a Deus, né? Como é bom viver os caminhos do Senhor. Deus, o que Ele uniu, que foi o casamento entre o homem e a mulher, ninguém pode separar. Nada pode separar, porque foi unido por Deus. Deus uniu. E o homem não pode separar. O homem não pode. Se tem muitos casamentos aí desfeitos, é porque o homem separou. Mas não foi a vontade de Deus, porque Deus, Ele é a favor do casamento e contra o divórcio. Ele não quer que ninguém se divorcie, a não ser por causa de traição, de adultério. Aí sim, pode se separar, porque houve infidelidade da parte do marido, ou houve infidelidade da parte da mulher. Então aí pode se divorciar, porque aí Deus permite. Mas aqueles que divorcia da tua mulher ou divorcia do teu esposo, sem este problema que Jesus falou, a qual é o adultério, aí quem casar com essa pessoa vai cometer adultério com ela, porque está casando com a outra pessoa sem a outra praticar o adultério. Então a outra que casar com ela estará praticando adultério com ela. E a lei de Deus, ela é assim, né? Porque Jesus mesmo disse que para se divorciar é preciso que haja adultério, que haja infidelidade. E se não houver, então a pessoa está adulterando, está cometendo adultério. Muito grave isso, né? Mas o Espírito Santo que vem falar mais no coração de vocês. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro por essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, que estão, meu Pai, se separando por qualquer coisa, meu Pai. Meu Pai, tem vezes que não é caso de adultério e elas estão se separando. Tem vezes, meu Pai, que é uma coisa besta, coisa que não tem nada a ver e elas estão se separando e o Senhor não quer isso. O Senhor, meu Pai, estava ali quando Ele disse sim, quando Ele fez a promessa para o juiz. E eles, meu Pai, estão quebrando, meu Pai, essa promessa que fez, esse juramento para o juiz. E isso, Senhor Deus, meu Pai, o Senhor não está aceitando. E por isso, meu Pai, o Senhor, o Pai quer que eles casem, meu Pai, mas quer que esteja um casamento duradouro, Senhor Deus, porque os casamentos de hoje em dia, meu Pai, não está valendo mais nada. Hoje casam, Senhor Deus, amanhã já não estão mais casados, Senhor. Pai, a vida a dois, ela é difícil, mas acontece que um tem que ceder daqui, outro tem que ceder dali, porque senão não dá certo. Para ter um casamento duradouro, a pessoa tem que fazer vista grossa. A pessoa não pode estar se importando com as coisas um do outro, porque senão acaba, Senhor Deus, meu Pai, prejudicando o relacionamento e acaba, meu Pai, as brigas, confusões, trazendo inimigo para dentro de casa e pronto, afeta toda a família, Senhor. E aí é só o Senhor na causa. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa esse casamento, restaura, restitui o casamento, Senhor Deus, meu Pai. Abençoa, Senhor. É que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique todos na paz do Senhor Jesus.